mais um ano se passou, né? Um ano de muita alegria e muito sofrimento, né? Um ano cheio de notícias boas e muitas notícias ruins também. Um ano que para muitos ficaram devendo, né? Mas para outros tiveram crédito. E eu não estou falando em dinheiro, mas estou falando para com Deus, né? Para com Deus. Esse ano foi marcado por muito sofrimento, né? Porque quando a gente chegou num sábado aqui, e as mesas não estavam nos lugares, né? E aí então a gente soube o porquê, né? Porque o nosso provedor de mesas tinha partido, que era o Marcos. Deus resolveu levá-lo para junto dele como um prêmio pelo trabalho que ele tinha feito aqui no prédio. Muito maravilhoso. A gente não pedia nada, não precisava pedir, né? Ele estava ali, a mesa toda arrumadinha. E ele com aquele problema de asma, problema de respiração, e até uma teimosia da parte dele de deixar milimetricamente as mesas nos lugares certos, né? E brigava com a esposa, né? Se caso ela deixasse alguns centímetros fora, que ele falava, é para o Senhor, é para a escola da Bíblia. Como pode alguém pensar que uma coisa milimetricamente ia interferir no estudo das pessoas? Mas era o zelo que ele tinha com as coisas do Senhor. Foi muito triste para nós, mas alegria imensa para ele, porque Deus o recebeu com uma alegria imensa. Quiçá, gostaria eu de ir após ter feito um grande trabalho como ele. Porque às vezes a gente passa semanas, meses do ano sem se interessar com as coisas de Deus. Às vezes a gente vai no culto, doido para ir embora. E se o senhor Joaquim demorar mais, fica nervoso, porque está demorando na oração, eu quero ir embora. O Marcos era só alegria. Filmava, tirava fotografia, né? E às vezes a gente fica pensando, mas o Marcos tira muita foto. E naquele dia ele veio todo bonito, todo arrumadinho, para servir a ceia. Mas nem tudo é tristeza. Temos tristezas boas. Existe tristeza boa? Mas existe sim, né? Tivemos uma escola da Bíblia com grandes resultados para nós, e eu vou fazer um elogio que eu não deveria fazer a uma pessoa que eu dou muito valor, que ela veio através da escola da Bíblia, e eu dou muito valor porque ela ajudou muito a Jane. Foi parceira naquilo que pouca gente gosta de fazer, parceira na limpeza do prédio, né? A Aninha, eu quero agradecer
por tudo que ela tem feito e fez pela igreja. Não pediu, ninguém pediu. Ninguém implorava, ninguém ficava ligando para ela. Ela que ligava para a Jane. Ligava para a Jane. Ela que incentivava os outros a trabalharem. Né? E Deus a premiou e ela está nos deixando, né? Para ir para o Ebenezer. Uma nova etapa. Maravilha. Veio de uma família que não era cristã. Só ela fez a escola da Bíblia e se batizou. E o mais importante do que tudo isso, foi fiel. Né? No trabalho, porque ela trabalhava lá no serviço dela. Saía direto do serviço dela. Pegava uma moto com chuva ou com sol e vinha para ajudar a Jane. E ela chegava aqui e falava, o salão é meu. E as salas das crianças e lá em cima. E a Jane ficava com as outras partes. E eu só sobrava a parte de fora. Para mim era moleza. Meus irmãos, Deus tirou Marcos. Mas para alegria nossa, deu essa menina. Né? E por que eu falo sempre nela? Porque eu deixei a minha casa quando tinha 14 anos também. E fui morar sozinho para servir a Deus. E ela servia a Deus. E agora ela está indo para o Ebenezer. Eu peço que a igreja ore por ela, para que ela mantenha-se firme. E que se Deus, na sua bondade, permitir, ela que case com um bom rapaz e se torne fiel na palavra e se torne parceiro no trabalho de Cristo. As nossas escolas da Bíblia têm sido muito fortes. Não menosprezem o trabalho da escola da Bíblia. Porque ela tem passado o evangelho genuíno a todas as pessoas. E tem pessoas que estão se dedicando a esse trabalho. Né? Muito dedicado. Eu tenho uma notícia para vocês. Deus não vai esquecer do seu trabalho. Todos vocês aqui, cada um de vocês, são tesouros escolhidos por Deus. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus os conduziu. De uma maneira ou de outra. Mas foi Deus que conduziu. E por que Deus faz isso? Porque Ele precisa de vocês. Vocês têm que se dedicar cada vez mais ao trabalho do Senhor. Muitas vezes você ainda não floresceu, você ainda não deu frutos, mas porque não chegou a hora. Né? Tem um ditado que diz que a flor que desabrocha no final pode ser a flor mais linda da plantação de Deus. Você vai ter o seu tempo para desabrochar para Deus, para mostrar para Deus o seu valor. E Deus, o mais importante, o mais lindo, e Jesus Cristo vai olhar para a sua vida e Ele vai ficar satisfeito. O livro de Isaías, no capítulo 53, do verso 11, ele fala que Deus, que Jesus, viu o trabalho e ficou satisfeito. Por quê? Porque Ele viu a sua vida, o que você fez. E quando Ele lá no céu, após ter morrido na cruz, Ele olhar para essa igreja, como Ele está olhando hoje, Ele vai ficar
muito satisfeito. Muito satisfeito com o quê? Com o trabalho que ele teve, com o sacrifício que ele teve, com a forma com que ele explicou o Evangelho para os seus apóstolos, com a forma com que os apóstolos passaram para outras pessoas, que chegou até nós hoje. Chegou até nós hoje. Né? E ele olha, valeu a pena. Valeu a pena. Para quem quiser anotar ou abrir, mas já deve saber, né? Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Penoso trabalho que ele teve. Nós lemos na ceia sobre Jesus, nós lemos na coleta sobre Jesus, nós estudamos o Calvário sobre Jesus e nós vemos o trabalho que ele teve. Mas depois ele olha e fala: estou muito satisfeito. Eu não sei vocês, mas quando vocês fazem um trabalho muito pesado, extenuante, e aí você chega no final do trabalho, e você senta e olha, dá um prazer dentro de você, de trabalhar pesado e concluir o trabalho. Jesus, depois de passar por tudo que passou, olha para você e fica muito satisfeito. Não se preocupe, o seu tempo vai chegar. Muitas vezes a pessoa ainda não se entregou ao trabalho do Senhor. Continue firme, tenha fé, porque o seu dia de servir, o dia de florescer, o dia de dar fruto está chegando. Só basta você ser fiel e estudar muito e se preparar muito, e aí então você verá que Jesus o abençoará, porque Jesus é perfeito e não mente. O nosso Senhor proverá as nossas necessidades. E olha que quem está falando contigo é um pecador que precisa do perdão de Deus. Mas mesmo assim, olhando a minha vida, eu vejo a mão de Deus todos os dias de minha vida. E ele fala: não, vai melhorar. Você vai melhorar. Não existe pessoas que não melhorem se estiver ao lado de Deus, ao lado de Cristo. A pessoa, a tendência é melhorar. Às vezes a gente pensa que, mas eu não consigo. O apóstolo Paulo tinha 30 anos, mais ou menos, quando começou o ministério dele. Quando ele foi chamado. 30 anos começou. Ele foi escrever o livro dele quando tinha 60 e poucos anos. Não é fácil. Deus é paciente, Ele espera o seu tempo. É só você se dedicar de corpo e alma. Precisamos organizar a nossa vida. Esse ano que está surgindo, que tal a gente planejar melhor esse ano? Se preparar melhor esse ano. O Jefferson falou bem, né? Temos que fazer alguma coisa, né? E é interessante que se você não fizer nada, você vai ser
na presença de Deus, um nada. Então, se você quer ser alguma coisa para Deus, faça o seu trabalho e o seu papel. Famílias, famílias, eu fico impressionado quando vejo uma família que se dedica a Deus. E quando eu ouço, e eu não vou falar nomes, mas quando eu ouço que tem famílias que pegam o filho e a filhinha para fazer um devocional e ensinar a palavra de Deus, não tem preço. Isso não tem preço, porque é a garantia de um futuro nas mãos de Deus. Perca tempo com os seus filhos, para não perder tempo na fila dos presídios para visitar eles. Percam tempo trazendo eles para a igreja, para não perder tempo procurando pelos prostíbulos da vida. Uma pessoa que se perdeu. Pais, larga de ser moles, traz os seus filhos para a igreja. Ah, mas se não tem pais, quem eu vou trazer? Quem vai me levar? As avós. Ou nós não temos na Bíblia exemplo de avós que se deram e transformaram os seus netos em grandes pregadores? Nós temos Timóteo, que foi instruído pela sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Se transformou no braço direito de Paulo, porque duas mulheres resolveram abraçar a causa e fazer a diferença. Pessoal, lugar de criança é na igreja. Elas podem brincar, elas podem chorar, elas podem correr, mas o lugar delas é aqui. Mas se vocês não ensinarem em casa, ela não vai pegar gosto pela igreja. E as que não têm filhos, não pode fazer nada. Nós temos Dorcas, que quando morreu, a vila toda chorou, porque era uma mulher que pensava em fazer o bem para todo mundo. E fazer o bem ao ponto de pedirem para que ela fosse ressuscitada, porque era uma pessoa muito importante. Pais egoístas, filhos em perigo. Pais egoístas, filhos em perigo. Porque muitas vezes a gente só pensa na gente. Não, pessoal. Vocês não foram criados por Deus para pensar em vocês. Foram criados por Deus para pensar nos outros. Para pensar no seu companheiro, na sua companheira. Homens, o que vocês vão fazer de meta para esse ano? Homens, o que vocês planejam esse ano para Deus? O que vão fazer? Arrumar um emprego melhor e ganhar muito dinheiro? Parabéns, você vai vencer. E o apóstolo Paulo vai lhe dizer o seguinte: aproveite mesmo, porque você só tem esse mundo. O porvir não vai conseguir. O que você pretende ser? Hein? Eu não sou nada. Eu te falei. Muitas vezes vai demorar para você amadurecer. Mas você tem que ser alguma coisa. Né? Tem que ajudar em alguma coisa. Filhos são bênçãos de Deus, mas depende
de como o pai e a mãe vai criar. Pequenininho. Porque aí você vê ele escapando pelos dedos. Pequenininho. Porque senão... E outra coisa, criança, eu não vou falar bicho, mas vou falar criatura mais inteligente. Não menospreze seus filhos. Ah, eles não entendem, por isso não vou fazer devocional, não vou nada. Eles são muito inteligentes. Eles estão olhando o gato, mas estão prestando atenção no cachorro. O que você falar, eles vão guardar. E depois soltam as pérolas para os pais, quando você menos espera. Né? Porque a gente fala que as crianças são como os adultos. Elas são inteligentes. E elas guardam muito mais, às vezes, que os adultos. E as mulheres? Santas mulheres, né? A Bíblia nos diz que a mulher deve amar o seu marido. Mas não é como o mundo ama. É como Cristo amou a igreja. Né? Então, você que é mulher, está bem protegida. Por quê? Porque se o marido não te amar como Cristo amou a igreja, ele está falhando para com Deus. Se você for o bom marido, que é difícil, e quem está falando é marido, hein? É difícil. Nós homens temos pavio curto às vezes. Nós homens somos irredutíveis. Mas quando a gente põe Cristo em primeiro lugar, e a gente cumpre a vontade de Deus, as coisas começam a mudar. Porque a mulher, ela é o tesouro que Deus deu para você. Ela tem muito mais habilidades que você. Dizem que mulher consegue pensar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Bom, eu não consigo pensar nenhuma, né? Mas a minha mulher acho que consegue, bem mais do que eu. Então, meus irmãos, as mulheres têm que ser sábia. E ser sábia como? Mudando a cabeça do marido. E como se muda a cabeça de um homem? Homem é fácil. Homem não é difícil. O homem é só saber lidar com ele. Não se bate de frente, se vai pela tangência. E consegue tudo dele. Se você for inteligente, você consegue mudar a cabeça desse homem. Porque o homem, ele pensa mal. Ele pensa pequeno às vezes. Nós pensamos só em trabalho, comida e sexo. A mulher não. A mulher, o campo dela é vasto. E se você está em problema com o seu marido, mude o modo de tratar. Primeiro, respeitando, porque é a vontade de Deus. Orando, porque Deus concede a oração de uma justa. Se você for uma pessoa que faz a vontade de Deus, você consegue tudo. Conheço uma mulher com 2 filhas. O marido, machão, não queria se batizar, mas de jeito nenhum. Não queria nem ver a igreja. Falou igreja, ele estava saindo correndo. A mulher e as filhas se batizaram e se tornaram fiéis. O marido, o máximo que ele fazia era levar com o carro próximo da igreja, deixava lá e saía pela vida. E elas foram fiéis na oração,
e no seu procedimento. Uma vez o Walter Lapa chegou lá na casa dela para dar aula. O Walter Lapa é o presbítero lá no metrô. E quando entrou para dar aula, estava dando aula, de repente desceu as escadas um homem, tudo bem arrumadinho. A que hora vocês vão para a igreja? Eu falei, o quê? Eu vim dar aula aqui, mas depois a gente vai para a igreja, não vai? Mas como é que você sabe que tem devocional hoje lá na igreja? Porque eu ficava sempre escutando a aula lá do quarto. O homem é mudado pela mulher. Ele se tornou diácono lá na igreja do metrô. E foi uma maravilha. Ele foi um seu Joaquim lá no metrô. Por que um seu Joaquim? Porque ele cuidava do jardim da igreja. Ele cuidava da parte externa da limpeza da igreja. E se tornou um dos caras mais queridos. Meus irmãos, a mulher tem poder. E o marido tem que conseguir enxergar a beleza da mulher. A beleza da mulher não está nos trejeitos de penduricários que ela tem, não. Nas joias, não. Está na virtude e no trabalho. Tem mulher que é, como diz o Enio Latorre, é um pé de boi para trabalhar. O Enio fala sempre da Marli, a esposa dele. Essa daqui, ó. A mulher tem que ser dado valor para ela. Por quê? Porque na rua está cheio de piriguetes. Mas são como fumaça que sopra o vento e leva. E quando você dá valor a mulher para o marido e o marido para a mulher e as crianças são bem cuidadas, volta a Isaías 53. Ele olha aquele lar que é a extensão da igreja e fica satisfeito. Satisfeito pelo que ele fez, pelo que ele passou. Gostaria, que Jesus pudesse olhar para essa congregação no coração dessas pessoas, porque não adianta eu olhar para a aparência da pessoa, mas no coração dessas pessoas, e ele falar, estou muito satisfeito com o que eu vejo, valeu a pena, valeu a pena. Os filhos, filhos, né? Várias fases da vida, vários momentos difíceis, né? Como cuidar de filhos, né? Adolescentes. Eles são incompreensíveis, muitas vezes, são rebeldes, né? Não entendem direito a transformação que está acontecendo no seu corpo. Tem um livro que diz assim que crescer dói, né? E é verdade. O jovem, ele sofrem porque não consegue entender as mudanças. Eu não tive muito saída, porque eu fiquei com 14 anos sozinho, então eu tive que sofrer sozinho e me virar sozinho. Mas eu tinha algo especial que era Deus. Deus estava comigo. E eu sentia na pele que Deus estava comigo. Jovens, é difícil entender seus pais. Mas eles já foram jovens, que nem vocês.
Porque o medo deles é que vocês tomem uma decisão errada e paguem para o resto da vida. Você sabe que é possível? Uma decisão errada e a igreja sofre e paga com isso. Porque quando nós fazemos parte de um corpo, as nossas atitudes não são só nossas. As nossas atitudes atingem em cheio os irmãos e a Cristo. Mas se nós formos fiéis, aí então podemos dizer que valeu a pena. Não se preocupe, é difícil. Geralmente, quando nós vamos apresentar um namorado para os pais, o que nós falamos? Que as pessoas falam, esse aqui é um amigo. É um amigo. Vou apresentar meu amigo para você, mãe, pai. Meus irmãos, prestem atenção. A mentira já começou lá no Jardim do Éden. Quando Eva foi apresentada a maçã, não tem perigo nenhum, pode comer que não vai acontecer nada. O pai da mentira é o diabo. Tome cuidado, porque muitas vezes você briga com seus pais e fica magoado com ele dias, de graça, porque ele apenas não acreditou na sua mentira e livrou você de um mal maior. E olha que quem está falando aqui é que já tirou pessoas de dentro de comunidade, tirou a força porque tinha se perdido. Não vá na conversa do mundo, porque a conversa do mundo, ela pode te destruir. Então a sua atitude vai refletir no futuro da igreja. Mas nós oramos a Deus e pedimos a Deus para que esse ano seja um ano abençoado. Um ano diferente. Uma escola da Bíblia diferente. Uns cultos diferentes. Porque eu quero que vocês venham. Mas não venham só no culto, não. Olha que aulas maravilhosas nós temos a partir das 9 horas. Aulas maravilhosas na terça com o William. Meus irmãos, o tempo está acabando. A ampulheta virou e a areia está pequena. Não deixe isso escapar das suas mãos. Se você não faz a vontade de Deus, a lei de Jesus Cristo não falar, fiquei satisfeito, a sua vida começa a entrar num turbilhão de coisas erradas. Começa a dar tudo errado. O homem que não procura Deus é pego pelo inimigo. Se procurando Deus, se achegando a Deus, já é difícil. Já pensou sem Deus? Aí que não tem jeito mesmo. Meus irmãos, prestem bem atenção. Para os jovens, nós temos um alerta, né? Eu quero que vocês, nas suas casas, vocês leiam o livro de Eclesiastes, lá no finalzinho, lá no 12. E verifiquem que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Pergunte para qualquer homem se depois não é vaidade e correr atrás do vento. Mas não se preocupe. Você vai ser picado como um escorpião se fizer coisa errada. E você vai sofrer.
Às vezes uma pessoa que tem a família aos seus pés, coisa mais linda do mundo, aí começa a sofrer e não para mais, porque tomou a atitude errada. Mas eu acredito fielmente que vocês, no final do ano que vem, quando nós fizermos a pregação de início de ano, e talvez seja um dos nossos novatos que vai pregar, Jesus olhe para essa congregação e fala: valeu a pena. Valeu a pena. Ah, mas saiu alguns. Não eram para ficar. Os que eram para ficar estão aqui. Né, Valdir? Há quanto tempo, né? Né, Dona Cleia? Há quanto tempo? Mas não é o final ainda, não. Ainda falta passar a linha de chegada. Ainda falta estourar no peito a linha da chegada. Enquanto isso não acontecer, a gente vai se gatinhando, se arrastando até a presença do nosso Deus. Obrigado.